Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. TGAR11, o Tigar 11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário que ele é híbrido, apesar de que ele tem a maior dominância no setor de desenvolvimento, mas a gente vai ver melhor sobre isso dentro do fundo imobiliário, tá? Então ele é um fundo híbrido, foi lançado no mês 7 de 2017, é um fundo de base 100, a gestora é a TG Core, ele é um fundo híbrido, mandato híbrido, e ele tem uma altíssima liquidez que negocia em média 3 milhões e 800 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 1,27% e ele conta ali com mais de 11 milhões e 309 mil cotas. Em termos de PVP, é um fundo que está sendo negociado com ágio mais caro do que ele vale, está sendo negociado a um ágio de 1,06, né? Ou seja, 6% mais caro que ele vale. É um fundo que tem um patrimônio atual de 1 bilhão 377 milhões e o mercado está aceitando pagar 1 bilhão 466 milhões. Então o que a gente observa? É um fundo de base 100, cuja cota está valendo 121 e o mercado está aceitando pagar 129. Tendo agosto como referência, é um fundo que conta ali com mais de 84 mil cotistas. Nesse próximo slide a gente vê as negociações do fundo, vê que atualmente está em 129, ele teve como mínima de 108 e máxima de 129, ou seja, ele está bem próximo das máximas, lógico que no último ano. Então vamos traçar aqui a linha dos 121 reais. E aí o que a gente observa? A gente observa o seguinte, que durante o ano de 2019, que é quando ele foi lançado, o fundo começa a descolar e ser negociado ali próximo a 135, 140 reais. Vem a situação pandêmica em março de 2020 e as cotas são jogadas para incríveis 91 reais. Rapidamente o fundo se recupera e fica ali orbitando entre 105, 103, 110 reais. Mas depois dá uma rampada. E aí volta mais ou menos próximo ao seu VP ou até acima. Então ele começa a entregar ali, ó, 135, 145 reais. E aí durante o ano 2021, entre março e maio, todo o mercado fica com tendência de queda, com esse fundo não foi diferente. Então ele sai lá de patamares a 145 reais e começa a atingir ali novamente mais ou menos 105 reais. Tem como mínima... março de 2022, ele atinge esse valor aí de 108 reais, é a mínima no último ano aí, e depois ele vem com movimento de melhora. E ficou durante o período mais ou menos lateralizado, próximo ao VP, 120, 115 reais, mas recentemente ele vem crescendo muito as suas cotações. Já já, vocês vão ver que esse gráfico aqui, de alta do fundo, ele coincide com momentos que o fundo começa a pagar mais. Porque o mercado é rentista, né? O mercado quer renda. Então, quando os fundos começam a pagar mais, os olhos se viram para aquele fundo e as pessoas correm para adquirir o fundo. O fundo começa a pagar menos, os imediatistas começam a vender o fundo e migrar e correr para outro fundo que está pagando mais, e assim por diante. Só que, geralmente, nesses movimentos, né? Os imediatistas perdem dinheiro. Porque eles sempre entram atrasado. Eles só olham para o fundo quando ele está pagando muito. Então, com isso, ele já subiu. O fundo só sobe porque ele começou a pagar bem. Primeiro ele paga bem, depois sobe. Geralmente é assim que acontece. Então, ele já começa a comprar caro. Depois ele vende. E aí, os que vendem primeiro, beleza. Mas aí começa o movimento de venda, venda, venda. Geralmente, ele faz um movimento atrasado. Ele começa a vender, muitas das vezes no prejuízo, e sai do ativo. E faz esse ciclo de compra caro, vende barato. E fica, né, só queimando patrimônio. Enfim, né? Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Essa interação de vocês ajuda muito no crescimento do canal. E diz aí para nós, você tem o Tigar? Você conhece a gestora? Você sabe o segmento de atuação? Você já investe no fundo? Comenta aí que seu comentário é muito importante. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal, nosso objetivo agora é chegar a 15 mil inscritos. E se você quiser nos apoiar financeiramente, clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês e pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós iniciamos nosso estudo para certificação CEA.
Com essa certificação, a gente pode se tornar um profissional do mercado e, inclusive, fazer indicação de ativos. Se quiser nos ajudar a tirar essa certificação, faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Esse vídeo foi uma sugestão de membro e eu gostaria de pedir desculpa para ele. Por coincidência, ele me cobrou, e quero que vocês cobrem, tá? Os membros aí podem me cobrar. Por algum motivo, tá lá salvo e o pedido dele estava passando desapercebido. Aí esses dias eu fiz uma revisão, vi que estava o pedido dele pendente e programei agora para essa semana. Então, Simon, peço desculpa, tá, pela demora. E ele pediu o vídeo. Então aqui, ó, parabéns pelo vídeo, Amu. Gostaria de ver um vídeo do Tigar, pois é um fundo interessante. Mas as suas análises são sempre bem completas. Agradeço pelas palavras, mas, assim, não são análises, né? Eu não sou analista e tal, eu faço apenas leitura dos relatórios e coloco o meu ponto de vista em cima disso, mas não é análise. E ainda com ênfase sobre a alavancagem, até onde é aceitável no fundo essa alavancagem. Você sempre diz que a taxa até 15% é aceitável e a alavancagem até quando é. Então isso são critérios pessoais, né? Então, já que ele está perguntando, já vou falar logo aqui. Para mim, a alavancagem para fundos de tijolos, para mim seria algo no máximo de 30% que eu me sinto confortável. O gestor vai saber melhor como que funciona, se aquilo é seguro ou não, sabe? Mas para mim, eu me sinto confortável com no máximo 30%. E para fundos de papel, por se tratar de dívida, e aí você alavancar para investir em dívida, para mim é mais arriscado ainda. Então, fundos de papel, o máximo que eu me sinto confortável é 10% de alavancagem. Vamos à frente aí. Então aqui a gente vê as distribuições do fundo e aquilo que eu falei para vocês. Ao momento que o fundo estava pagando mais, é o momento que você vê as cotações dele mais em alta. E agora o fundo começou numa rampada de entrega de rendimentos. E você vê a cotação indo atrás, né, e subindo. Então, é normal. O mercado, né, tende a ir atrás de rendimento. Então, o que a gente observa nesse fundo? Durante o ano de 2017, teve dividendos extraordinários, mas ele estava entregando ali, na média, né, os dividendos abaixo de R$1. Durante o ano de 2018, também seguiu-se mais ou menos esses patamares, abaixo de R$1. Teve entregas extraordinárias, como eu disse. E aí, durante o ano de 2019... veio com a tendência já de recuperação crescente, mas ainda assim, na média, né, abaixo de R$1. Somente no ano de 2020 que ele extrapola essa média de R$1 aí e começa a entregar ali algo em torno de R$1,20, R$1,40, mais ou menos nesse sentido. Durante o ano de 2021, o fundo consegue se manter nesse patamar de mais ou menos R$1,20, R$1,30. E agora o fundo vem numa tendência crescente e nas últimas entregas ele está extrapolando aí até o patamar de R$1,50. Então, teoricamente, eu vejo o fundo hoje em termos de entrega no seu melhor momento de entrega de rendimentos, assim, constantes, né? Então, o último anúncio do fundo foi R$1,59 e esse fundo já passou por 10 subscrições, sendo que a última foi no mês de maio do ano passado. Aqui a gente vê os dividendos propriamente ditos. Então a gente vê aqui, como eu disse, né, estava na faixa de mais ou menos R$1,20, R$1,27 lá em março para pagar em abril. E de lá para cá o fundo meio que se estabilizou nesse patamar de mais ou menos R$1,40, R$1,50 barra R$1,60, até R$1,44, R$1,53, R$1,57, R$1,58 e R$1,59. Dia 31 de agosto, para pagar, pagou, né, no dia 9 de setembro, ele anunciou R$1,59. Na época, a cotação 126, o que indicava um yield de 1,26. Como a cotação deu uma subida, hoje o yield é 1,23. Esse fundo vem com 12,43% de yield acumulado. Aqui a gente vê os institucionais que possuem posição no fundo. O XPSF tem uma posição de 1,35, o Kizu com 0,82 e o Iridium com 0,66. E aí tem os outros demais institucionais com posições um pouco menores aí. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir também, né? Eu tenho um canal secundário Amu Dicas e o nosso grande objetivo é chegar a 1000 inscritos nesse canal para a gente monetizar lá também. Então, desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram e fico imensamente grato com toda a ajuda e colaboração de vocês aí. O link do canal vai estar no comentário fixado. Desde já, muito obrigado. Vamos lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Nessa parte aqui, eu não vou trazer muito destaque para vocês, mas aqui ele fala tipo uma linha do tempo do fundo, né? Lá em 2016, eles constituíram um fundo. Em abril, eles fizeram o encerramento da primeira oferta e assim por diante. Em julho de 2022, sexto aumento consecutivo nas distribuições mensais, resultando em um dividendo de 1,58. Então, no próximo relatório, se eles trouxerem esse histórico, você vai ver que não é o sexto, é o sétimo, porque ele entregou R$1,59. Então ele vem falar toda a história do fundo. Se você tiver esse fundo imobiliário ou se você for
tiver interesse do fundo, eu recomendo que você pare o vídeo aqui e dê uma olhada para você ver todo o histórico. Vamos à frente. Ou até mesmo vai lá e abra o relatório gerencial. Então, o que acontece? Assim como tem algumas gestoras que são péssimas na comunicação com o cliente, nesse ponto aqui, para mim, o Tigar ele é excelente em se comunicar com o cliente. O seu relatório ele é tão completo que chega a ser cansativo, mas é muito detalhado, sabe? Inclusive, há um bom tempo ele é assim. Quando eu comecei a fazer vídeos, eu ainda investi em ativos do setor de desenvolvimento. Então, essa aqui, por exemplo, era uma das grandes queixas que eu tinha. O MFI, ele tinha um rendimento melhor, mas tinha uma péssima comunicação com o cotista. Ao passo que esse fundo aqui tinha um dividendo menor, uma taxa caríssima, que esse é um ponto que a gente vai abordar mais à frente, mas em termos de comunicação não há o que se falar. Ótima comunicação deles. Então, se você for cotista ou tiver interesse no fundo, é algo que, assim, se você tem que abrir o relatório e dar uma olhada com calma, porque tem muitos detalhes. Um grande ponto positivo do fundo, na minha opinião, é isso aqui, ó. É um fundo muito diversificado, muito mesmo. Então, eu não invisto em fundos de desenvolvimento, mas olha para você ver, com a visão que eu tenho hoje, com a cabeça que eu tenho hoje e da forma como a gestão se comunica, apesar desse ativo, assim, esse ativo não entraria no meu portfólio por causa do critério de taxa, eu acho as taxas dele careira. Mas eu hoje optaria, se ele não fosse taxa cara, em investir nesse ativo, mesmo com menos renda, porque eles comunicam muito melhor do que o pessoal lá da Mérito do MFI. Então, e outra coisa, ele é muito diversificado, muito mais diversificado lá que o MFI. Tem 193 ativos, ele está praticamente em todos os estados do Brasil, muitas cidades aí, e isso você minimiza risco de diversificação geográfica, de localidade, sabe? Então, me chama a atenção muito, muito positivamente. Aqui ele tem uma projeção como se fosse um guidance, né? Então a gente vê que agora, aparentemente, ele chegou no seu teto e ele prevê distribuir essa faixa de rendimentos até o final do ano. Mas, poxa, não é um dividendo ruim, né? É um bom dividendo. Então, se ele conseguir manter esse dividendo até o final do ano, um bom ponto aí para esse fundo. Vamos à frente aqui. Eu não vou trazer tudo isso aqui para vocês, porque, de novo, o relatório ele é muito detalhado e eu não tenho espaço suficiente ou tempo suficiente para eu falar um por um desses itens do relatório, né? Mas o que acontece aqui, ó? Por exemplo, ele vai falando um por um dos itens que ele tem. Então, hoje, ó, o fundo ele tem 55,4% do setor de loteamento, que inclui land bank, carteira de recebíveis, CIPAS e Novo Colorado. Então, esse fundo, como eu disse, ó, loteamento e tal, ele faz desenvolvimento aí, ó. Então, ele desenvolve loteamento, ele desenvolve construção também e tal. Então, ele é um fundo de desenvolvimento. E hoje, fundo de desenvolvimento eu não tenho mais interesse de investir e também não tenho interesse de investir em ativos que acabam extrapolando esses 15% de taxa aí. Então, cada um dos segmentos que ele investe, ele vai trazer todo um relatório, ele vai trazer toda uma explicação, como que funciona e tal. Então, de novo, eu sugiro que você pare e veja com atenção, porque é muita informação mesmo. E eu só trouxe só o primeiro aqui para vocês, mas tem muitas mais outras informações de cada um dos destaques. Aqui a gente já vê a DRE do fundo, e ele mostra como que funciona a DRE, as despesas e tal, a valorização, distribuição, ele mostra todos esses detalhes e como que compõe as receitas, ó. Então, de novo, o que é responsável por maior parte da receita do fundo são os loteamentos, depois os equities de incorporação, a CRIs e o resto dividido nos demais setores aí com percentuais bem menores. Então, nós vamos ver aqui, ó, maio, junho, julho, 2022, primeiro semestre, 2022, segundo semestre. Vamos pegar aqui o segundo semestre e vamos ver como que está funcionando aqui, ó. Total de despesas, taxa de administração, gestão, não está batendo performance, o fundo não está conseguindo performar. O que mais? Comissão, taxas e tal. Então, esses aqui a gente vai dispensar. Nós vamos somar esses dois valores e ver o que esses dois valores estão representando frente às receitas aqui de 17 milhões. 17,47, eu vou arredondar para 17,48, mais, aliás, 17,47 não, vamos lá, 132, mais 1,399, que eu vou arredondar para 1,400. 1,532 vezes 100, dividido por 17,538. Então, o que acontece? Atualmente, olha o que a performance desse fundo estava impactando nele, né? Atualmente, as despesas do fundo caíram para 8,73%. E quem acompanha um vídeo meu aqui, sabe que eu já fiz vídeo aqui mostrando que esse fundo, as taxas representavam 20 e tantos por cento, 30 e tantos por cento.
Então é algo bem fora do normal. Atualmente está bem aceitável, né? Eu não falei aqui embaixo, ó, o fundo cobra 1,5% de taxa de administração e 30% de performance do que batesse 100% do CDI. Então, além de já ser essa situação que eu já cansei de falar que 100% do CDI para mim não dá, além de ser isso, a gente vê ainda que é 30%, né? Então é uma taxa bem careira. Enfim, atualmente as taxas se adequaram, mas o que acontece? Tem um histórico que eu falo para vocês. Agora ele não está batendo forte, né? Mas e no futuro? Vamos até calcular aqui no primeiro semestre o que o fundo também representou as receitas dele aí, as despesas, né? Aqui, ó. 819, que eu vou arredondar para 820, mais 81, 84, que eu vou deixar 8184. Então, 9004 vezes 100, dividido por 117,779. De novo, 7,64. Então, atualmente, o fundo está com ótima taxa de gestão, atualmente. Mas se você pegar vídeos antigos e observar, você vai ver que ele tinha uma distorção aí quando se falava de performance do fundo. Vamos à frente aqui. Aqui a gente observa que é um fundo, como já foi antecipado lá atrás, com altíssima diversificação geográfica. São pouquíssimos estados hoje da federação que eles não estão presentes. E com destaque aí para o Goiás, acredito eu que seja o maior setor de atuação deles. E como eu disse, é um fundo bem diversificado. Ó. Eles têm equity de loteamento, CRI, equity de incorporação, equity de multipropriedade. Tudo isso aqui, ó, são incorporações que ele faz, tá? Tem recebíveis propriamente ditos, tem land bank, equity de shopping, Nova Colorado que está a parte aqui, Cipasa, ativos de bolsa, caixa, imóvel comercial. Então ele tem todas essas segmentações aí. Aqui estão os principais, né? Valparaíso de Goiás, Gramado, Formosa, Itaiatuba, Açailândia, Imperatriz, Maranhão, Goiânia, Trindade. São os principais setores nos quais ele tem posição. Voltando aqui atrás, só para a gente ver a posição maior. Ó. O equity de loteamento hoje é 40%, 13% aqui é CRIs, 12% equity de incorporação, mais 7,80% equity de multipropriedade, mais 6% de recebíveis e assim por diante. E o ponto positivo desse fundo, por exemplo, em detrimento do TORD, é que esse fundo aqui, ó, ativos performados, é a imensa maioria, 91%. Ativos não performados, 6%. Então isso é uma queixa que eu tenho lá do TORD, é isso. Eu não vejo problema no TORD investir em questões de desenvolvimento e tal. Mas ele está com altíssimo percentual não performado. E isso impacta diretamente aí as receitas do fundo, né? Enfim, vamos à frente aí. Que eu assim, tenha visto num relatório gerencial, a primeira vez que eu vi um relatório com detalhes, trazendo entre aspas, tá? O nível de risco do crédito dele e tal, eu vi nesses relatórios deles. Então é o que eu digo, em termos de transparência, para mim é um dos relatórios mais transparentes e mais completos. E de novo, não dá para eu trazer aqui no vídeo todas as informações de cada um dos créditos, porque isso aqui é só do crédito de CRI. E ele tem esses relatórios aqui de tudo quanto são as informações de cada um dos segmentos que o fundo investe. Então, se você tiver interesse no fundo, eu recomendo que você abra e veja essa gestão de risco aí. Eu dei uma olhada superficial e até então não vi nada que estivesse bem agravado aí. Tem os riscos, porque por ser de desenvolvimento e incorporação, tem risco, tá? Nisso, não é um fundo tranquilo, é um fundo de bastante risco, mas eu acho que é um risco mitigado em razão da grande diversificação que o fundo possui. Vamos à frente aí. E outra coisa, sempre observe esses percentuais aqui, ó. Nessa página, né, ó, 1%, 0,9%, 0,7%, 0,5%, 0,2%, muita diversificação e não impacta tanto aquilo que ele investe, né? Representa pouco do portfólio do fundo. Continuando aqui, ó, de novo, eu trouxe só a parte de CRIs. A gente vê que a participação no PL é quase irrisória. E isso porque isso aqui representa quase 14% do PL. Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Tigar são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, vá lá no nosso canal secundário, Amudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. O link do canal vai estar no comentário fixado. E nesse vídeo aqui eu vou pedir, deixa o like, comenta e compartilha. O seu comentário, a sua interação, ela é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. E eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Eu já vou antecipar o seguinte, no final do vídeo vai ter dos outros setores esse relatório de risco que ele trouxe ali no final. Eu recomendo que se você for cotista ou tiver interesse no fundo, vá lá e veja esses relatórios. E você, gostou do que você viu? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Você acha que daria para investir nesse ativo?
Eu confesso que, de novo, hoje, pelos meus critérios, questão de não investir mais em desenvolvimento. E assim, atualmente, pela Selic alta, esse fundo não está batendo performance. Mas saibam, a Selic vai baixar. Ela vai baixar. E quando baixar, esse fundo vai começar de novo a receber uma boa taxa de performance. E isso vai impactar, né, o resultado do fundo. Então, por essas questões do fundo ter taxas, agora não, mas por ter taxas acima do normal, seria um outro impeditivo que me afastaria de investir no fundo. Se ele mudasse essa política aí, né? Mas os dois critérios eu prefiro não investir. Mas isso não significa, né, que seja um fundo ruim, que seja um fundo, né? Somente é um fundo que eu não teria interesse de me posicionar nele. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Inscreva-se no canal para a gente chegar aos nossos 15 mil inscritos. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. E se você quiser nos fazer uma doação para a gente tirar a certificação CEA, ou uma doação para a gente investir diretamente na carteira do canal, amuinvest@gmail.com é o Pix do canal. Desde já agradeço imensamente. Simon, tá aí o vídeo pedido. Peço desculpa pela demora, daria para eu ter trazido esse vídeo na semana passada, mas foi como eu disse, eu acabei esquecendo, peço desculpa mesmo. Espero que o vídeo tenha ficado satisfatório, que tenha trazido alguma informação, que ajude vocês na tomada de decisão de vocês. Vai ter mais relatórios de risco aqui no final, tá? Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides, né, a respeito desse fundo, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! Artlist.io. I scrolled down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see. He had his hand around your waist and a smile on your face, like the way you look at me. 'Cause only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete. Music licensing reimagined. And it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, 'cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me I got no real reason to worry. My mind starts to imagine things that never happened. I start to believe that you're still in love with some other has-been. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one? The last one. I've heard stories about music licensing reimagined. Professing all the love from a once upon a time that they threw away. And the fear that I'm fighting